Fala pessoal, Jimmy Vidro aqui. Estamos de volta com um episódio novo da série Na Busca do Top 10 do Mundo de Partidas Rápidas aqui no chess.com. As partidas de 10 minutos. Bora lá começar esse nosso episódio de hoje. Estamos aí com 2.709 de rating, atualmente número 30 do mundo. Vamos ver se conseguimos subir um pouco esse nosso rating. Lançado aqui o desafio, então eu coloquei 200 pontos para baixo. Então, pegando adversários ali a partir de 2.509. Vamos ver se consigo manter essa variação, que acaba ficando um rate mais próximo, mas vamos ver quanto tempo leva para encontrar um adversário. Bom, então lá vamos nós enfrentar aqui um adversário de 2.600 de rating. Ele está jogando aí, começou jogando com D6, um cara que tem a conta há muito tempo já. Vamos lá. Jogar cavalo C3 e ele tá jogando em uma defesa Pirk comigo. O que vamos jogar contra Pirk? Vou jogar com bispo E3 e dama D2. Bom, lance mais comum que existe nesse tipo de posição, buscando ali muitas vezes jogar um bispo H6. Mas eu vou jogar aqui um esqueminha um pouquinho mais tranquilo, que tem as ideias de jogar com F3, H4 e é uma loucura essas posições, mas tem esse esquema que é um pouquinho mais simples de se jogar, é um pouquinho mais tranquilo. Quem gostava de jogar isso aqui era o grande mestre Michael Adams, né, no auge ali, ele jogava bastante esse esquema contra posições de Pirkin. Lembro de ter analisado umas partidas dele, porque aí leva para umas posições onde geralmente eu vou começar a atacar esses peões na ala da dama, com A4. Às vezes pode ter ideias de ir na ala do rei, com bispo H6 também. Objetivamente não é a linha assim mais agressiva, a linha mais incisiva aí contra a Pirk, mas ela tem o seu interesse também. Vamos lá, jogar com Rock. Então, assim, lances bem naturais de desenvolvimento. Então é uma variante fácil de jogar, se de repente você não sabe jogar contra a Pirk, tá aí uma possível alternativa. E agora vamos começar a golpear os peões ali na ala da dama, fazendo A4. A ideia é passar o cavalo para G3, porque aí com essas peças aqui meio amontoadas ali na ala do rei, pode ser que comece a surgir alguns temas, né? Seja jogando cavalo G3, bispo H6, às vezes um cavalo F5. E ele tem que lidar agora com os peões na ala da dama. Tem que ver se de repente vai jogar com C5 ou com A5. Eu prefiro jogar com C5. Bom, eu acredito que aqui C3 é um lance que faz sentido. Se jogar bispo B7, nós vamos responder com cavalo G3, defendendo aí o peão de E4. E jogar com C4, bispo C2, B3, bispo B1, apesar da minha torre ficar ali meio morta, ficar meio fora de jogo por um tempo, eu acredito que é uma decisão que estrategicamente é ruim, pois ele fecha todo o centro e aí acaba o contra-jogo no centro dele. Ele preferiu abrir a posição, tomando em C3, que ele pode tomar aqui de novo. Eu ainda vou conservar uma vantagem de espaço no centro, mas aí o centro está muito aberto para eu ter sucesso com o ataque na ala do rei. Então tem esse detalhe aí na posição. Bom, joguei cavalo G3, agora ele está querendo de repente trocar para jogar um dama C3. Ele está buscando algumas trocas aí na posição. Se eu fechar o centro agora com D5, C4, bispo C2, é uma possibilidade, né? Jogar com esse centro fechado, tem essa opção. Se eu jogar agora com torre B1, ele provavelmente vai jogar um bispo C6 na posição, né? Tá aí, temos uma decisão para tomar agora. Bispo H6. Posso tomar lá em H6, toma tudo.
Tô tentando encontrar alguma alternativa para manter um pouco mais a atenção, não tô querendo fechar tão rápido assim, mas ainda não tá tão claro o caminho que eu devo seguir na posição. Deixa eu gastar só um pouquinho mais de tempo. Esse tipo de decisão não costuma ser simples, né? Fechar ou não. Eu vou fechar com D5, vamos lá. Ele vai ter que ativar agora com C4 e cavalo C5. Mas, não sei, o bispo dele fica morto por um tempo, o bispo de B7. Ele vai ter um cavalo B3, tentando ali muitas vezes sacrificar um peão. Ele veio pro outro lado, né? Ele veio com dama 5. Ele tá com ideias de repente jogar com bispo A6. Pensando em jogar C4. C4, troca as damas, bispo toma. Talvez seja um caminho bem diferente do que se espera dessa posição. Eu acho que não. E a outra alternativa, qual seria? Que ele está jogando um bispo A6, querendo ali simplificar um pouco. Se eu jogar um bispo H6 direto, vai estar caindo o peão de C3. Se eu jogar com torre B1, ele vai jogar o bispo A6. Outra possibilidade seria eu jogar um dama C2 para responder bispo A6 com C4. E se torre B8, torre B1. Eu vou jogar por esse lado aqui, com dama C2. Vou tentar controlar umas casas aqui primeiro. Acho que aquele meu plano de ir lá trocar o bispo não está funcionando tão bem. Talvez eu esteja me enrolando um pouco no caminho certo aqui a seguir. E vamos agora de C4. Eu estou fazendo uns lances aqui para tentar evitar trocas de peça, né? Então, vamos ver se dá certo essa minha ideia. Porque como eu tenho mais espaço no centro, se eu consigo evitar trocas como essa troca do bispo, ele pode ficar com as peças meio presas por ali. Só que eu tenho que tomar cuidado que muitas vezes ele pode ativar essa torre, torre B8, torre B4. Então, a minha ideia é primeiro jogar um bispo D2, tentando piorar a dama dele, e depois jogar um torre B1 e A5, tentando restringir ali o cavalo, restringir as torres também. E aí vamos tentando jogar com essa vantagem de espaço. Vamos ver se dá para conduzir isso dessa forma. Eu vou jogar agora o bispo D2, já tocando na dama. E agora aqui é a questão, né? Talvez bispo C3, controlando a casa E5. Se trocar o bispo de casas pretas aí já é uma troca que talvez eu fique mais feliz de fazer. Sacrifício de qualidade, para ele fazer, né? Ele pode jogar um torre B4 para ter a casa para o cavalo. É uma possibilidade até. Vamos lá, vamos trocar esse bispo. Agora o cavalo fica mal ali. Ele provavelmente quer jogar um torre para B4. Isso pode ser um plano para ele. Como jogar agora contra isso? Aquela ideia de dama D2, dama H6 é uma ideia a considerar, né? Uma dama H6 com o cavalo chegando em G5. Parece bem razoável. Tá, eu vou jogar um... Jogar dama D2. Hum.
É, temos aí uma posição bem confusa. Eu tenho que ficar controlando o contra-jogo aqui dele na aula da dama. E ele tem que ficar controlando as minhas possibilidades de ataque ali na aula do rei. Vamos ver quem que vai ter mais sucesso aí na posição. Bom, ele veio aí com torre B3. De olho no meu bispo. Ele quer dobrar na coluna. Se eu jogar dama H6, ele pode jogar um torre B8, cavalo G5, cavalo F8. Ele, de um jeito meio torto, ele tá se defendendo na posição. E agora, hein? Tô gastando tempo. Não tô encontrando um caminho ainda. Eu vou jogar um torre C1 para vigiar o peão de C4. Para ser sincero, eu não tô preocupando tanto por enquanto com essas torres chegando. Não tô vendo exatamente como que ele vai progredir. Então, talvez eu possa deixar até ele invadir aqui, se eu tiver alguma possibilidade de contra-jogo lá do outro lado. Vou jogar bispo F1. Eu tô com uma certa dificuldade aqui de passar as peças para o do rei, mas ele tem um cavalo muito mal. E se torre B2, estou fazendo dama H6. Se cavalo B6, estou jogando um A5. Se cavalo E5, eu posso trocar os cavalos. Temos aí uma partida confusa, bem confusa. Essa peça ainda está fora de jogo. Bom, eu achava que ele ia vir com o cavalo para F8 na posição. Vamos ver se funciona a dama H6. Eu tô com uma ideia meio selvagem aqui de jogar um cavalo G5 e E5 para cavalo E4. Não sei se vai funcionar isso. Pelo menos assusta um pouco, né? Aquele tipo de lance que assusta. Se é bom, já é outra história. Mas dá a impressão que eu tô ameaçando alguma coisa, né? Objetivamente, não tô ameaçando nada, mas deixa ele lidar com isso, né? A questão é que também, como que ele cria contra-jogo, ainda não é tão simples. Ele pode colocar uma torre ali na sétima, mas ainda não está tão claro, né? Como está indo. Ele jogou um E5. Se eu tomar, ele quer tomar de cavalo para voltar esse cavalo para o jogo. Interessante a ideia dele, para tentar voltar a peça. Como que eu posso melhorar isso agora? Eu tô querendo manter o cavalo dele aí fora de jogo. Não sei se eu consigo criar de fato alguma ameaça aí na posição. Mas eu vou deixar esse peão em E5, não vou abrir a posição para ele, não. Tá, ele se defendeu. E aqui é a questão, como que eu melhoro agora essa posição? O tempo tá indo embora e não estamos conseguindo melhorar. Hum,
Bom. Vou fazer H4. Cavalo G4 em dama H7, né? Não entreguei a dama ainda. Apesar que cavalo H8... também não ameaça nada que eu tenho mate ainda, né? Uns 2 minutos. Tô jogando igual uma tartaruga nessa posição. Ele veio aqui com dama F8. Ele tentando se defender. De alguma forma. Bom, preciso fazer lance rápido agora. Se continuar nesse jeito, ele simplesmente vai me ganhar no tempo. H5 não é bem uma ameaça. O cara tá ajeitando a posição dele no fim. Vou voltar esse cavalo. Acho que vamos ficar pior aqui, hein? Acho que isso já é uma realidade. Ficaremos pior na posição. E aqui eu levei um golpinho. Joguei esse lance ao toque e levei um golpinho. Por sorte ele não viu o golpe. Jogamos pro D3. Temos 1 minuto e 30. Um lance como esse. Defender 4. Preciso acelerar bastante se eu ainda quiser algo nessa posição. Ele quer chegar com essa peça aqui, né? Tá, eu vou dar um cheque. Meu bispo é muito mal, mas... Caramba, eu tenho 1 minuto só agora. ...56 segundos, 1 minuto de diferença. Vejamos o que eu consigo fazer. Tentar disparar esse peão de H. Ver até onde ele chega. E tô achando que ele vai chegar longe, hein? Esse meu último lance não foi bom. Esse último lance não foi dos melhores, mas eu acho que ainda tá ganho. Agora eu promovo. E promovo dama. E ganhamos a partida. Pô, partida boa essa, hein?
Essa partida foi interessante. Partida bem confusa do começo ao fim. Vamos lá, vamos fazer a revisão dessa partida. E com o adversário com rate mais alto, ali 2.600, ganhamos 6 pontos de rating. Assim fica mais interessante até, né? Depois daquela primeira que eu joguei com um cara, ganhei 1 ponto. Tô até preferindo ficar esperando, nem que seja ficar 1 hora esperando para pegar um cara de rate mais alto, né? Vamos lá, vamos fazer a revisão dessa partida. Final devia estar equilibrado, mas ele começou a jogar meio mal ali. Vamos ver o que o computador acha, o que o Stockfish acha. Essa eu tô curioso para ver aqui o final. No final, quando eu joguei cavalo C6, ele trocou. Acho que é ali que foi um erro grave assim na posição dele. Ali que ele começou a deixar eu com chances de vitória, né? Bom, deixa eu ver aqui, não está carregando a revisão. Vamos ver se carrega agora. Agora acho que vai carregar. Bom, ele me deu 87,2 de precisão, 81 de precisão para ele. Vamos lá, vamos fazer essa revisão então da partida. E antes de começar aqui, se você quer começar a ter aulas comigo, quer ter acesso a toda a plataforma da Chessflix, todos os cursos liberados, desde as trilhas de treinamento do zero até o nível de mestre, aulas ao vivo com grandes mestres, comigo e outros GMs toda semana, além de todos os cursos de abertura, meio jogo e finais, entra para a lista de espera da Chessflix, pois entrando para a lista de espera você pode se tornar aluno com uma condição especial, receber ainda uma série de bônus exclusivos, beleza? O link está na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. E vamos lá, eu estou curioso para ver essa partida. Então começamos aí jogando com o peão rei, ele veio com uma defesa pirque. Eu joguei esse sisteminha com dama D2, bispo E3 e dama D2. Ele não gosta muito do meu H3, ele dá ali como um duvidoso, mas é jogável isso, é uma possibilidade. É uma variante um pouco mais tranquila, que eu evito, por exemplo, o cavalo G4 dele. Aí bispo D3, cavalo F3. Tá sempre uma levezinha brancas. Eu não gosto de trocar o bispo tão rápido, mas talvez seja um lance, agora que eu tô lembrando. Porque o preto ele deve ficar com o bispo em F8 por mais tempo antes de jogar bispo G7. Quando joga o bispo G7 tão rápido igual ele fez, realmente trocar os bispos acaba sendo melhor. Porque o melhor jeito de jogar essa prick é jogando B5, dama C7, bispo C7 rápido, deixa o bispo em F8. Aí a troca não é tão boa assim. Então esse é um detalhe. Eu joguei A4, ele prefere cavalo E2 primeiro. Bom, ele gosta da posição das pretas, do jeito que eu joguei, hein? Então, assim, eu tava com as ideias em mente, mas a precisão ali na ordem dos lances ali não foi tão boa, né? Eu precisava ter caprichado um pouco mais, porque todos esses lances são temáticos, só que numa ordem um pouco diferente, né? Cavalo E2 e deixa a possibilidade de fazer A4 depois. Bom, ainda assim, do jeito que ele fez, fiquei numa boa posição, tô com um forte centro, os cavalos ali apoiando. E aqui que eu gastei tempo, né? Fiz esse D5, acho que tá ok. Dama C2, era melhor bispo B5. E aí C4, era melhor bispo B5 de novo. Mas ok, tô com uma leve vantagem ali. Na verdade é uma clara vantagem, 0,70 que ele dá por conta do meu espaço. Vantagem aumentou um pouco. Era melhor cavalo E2, que aí se ele trocar, o cavalo já tá vindo para B5. É que no fim esse meu cavalo ficou muito mal em G3. Quando eu avancei o peão para D5, muda a estrutura. E aí o cavalo já não tá legal. Eu tinha que voltar ali pro jogo rápido. Isso eu fui perceber lá na frente. Ó, toda hora ele me dando um cavalo E2. E aqui cavalo G5 era melhor cavalo D2. Mas assim, não fiquei pior. Agora eu fiquei pior. Com o cavalo G5 eu fiquei um pouquinho pior. Ele achou. H4 também não gostou. E aí temos esse final. Bom, é um final que eu acho que dá. Ó, ele dá leve pretas, porque tem a coluna, claro, as peças estão muito ativas. Mas é um final que não é tão fácil também dele progredir. E esse peão de D6 pode ser um alvo muitas vezes, não é fácil atacar as debilidades. É aquele final que tá um pouco pior, mas não é tão simples. Só que eu dei uma pendurada, ele que não aproveitou. Eu joguei esse cavalo F1, ele tinha um cavalo E4 agora. Porque depois de cavalo por E4, ele tentou ir por E2, e aí sim, aí azedou o molho aqui, porque tô com o peão a menos. Ainda dá para lutar com cavalo C3 e cavalo B5, mas é um peão inteiro a menos. Cavalo F1 ele jogou torre B4 e me deixou organizar.
E vamos ver, acho que eu consegui igualar a posição. Igualei a posição. Quando chega nesse final só com peças menores, tá igualada. Agora, como eu ganhei isso aqui é um mistério, né? Porque chegou um momento onde eu tô assim, só tentando igualar a posição, só tentando equilibrar, e tô pior no tempo. Aqui ele tinha 2 minutos, eu tinha 1 minuto e 20. Ah, aqui que foi a besteira. Que ele deixou fazer esse cavalo B5 consertando a minha estrutura e liberando espaço para o cavalo. Porque quando o cavalo ele chega em C4, além de eu ter ali 2 contra 1, podendo criar um peão passado, meu cavalo em C4 que estava morto, ele passa a pressionar a principal debilidade dele, que é o peão de D6. E aí eu começo a ficar bem na posição. Ele tomava direto, mantendo o peão de A. A vantagem durou segundos, né? Mas ele vai errar de novo aqui. Nossa, ele acha que o meu cavalo C6 é um erro. Só que o cavalo por C6 dele é um erro também. Nossa, esse finalzinho aqui foi várzea, hein? É que é difícil a posição também, né? Ainda mais com pouco tempo tomar essas decisões aqui. Quando você olha no computador é tudo fácil, né? Mas tomar as decisões não é simples. E aí eu tô nesse final onde eu tenho um bispo muito mal, só que eu tenho um peão passado defendido. E apesar do meu bispo ser mal, o cavalo ele é uma peça lenta de ir para uma ala para outra, né? Então esse plano aqui de jogar G4 e F4 chega bem, porque aí fixou o peão em H5 e é uma decisão difícil aqui para ele, porque quando eu faço G4, se ele tomar, eu troco e estou passando o peão de H. E se ele não faz nada, eu vou lá atacar o peão de H. Ele tá perdidaço nesse final. Será que eu tenho alguma chance ainda? Porque tem um momento ali... eu acredito que não, né? Que o cavalo tá muito distante. Aqui eu achei que tinha feito uma besteira, porque tem cavalo E7. Então, por exemplo, H7, cavalo E7, se eu promovo, tem duplo e tá tomando. Mas o detalhe é que o cavalo fica lá no canto e eu tenho um peão passado de C ainda. Esse peão tá promovendo. E aí promovemos, ele teve que abandonar. Bom, chegamos aí a 2.715. É o recorde da conta, 2.715. Vamos lá, vamos ver as estatísticas aqui, como que tá esse negócio agora, em que lugar estamos aí nas rápidas no mundo. Então, eu comecei aqui com número 30, né? Agora estamos ali número 27 do mundo. Rate mais alto até aqui, 2.715. Vamos ver aqui como que tá isso, então. Então, olhando aqui a tabela do ranking global, estamos ali... Cadê? Aqui, ó, número 27. Número 27 do ranking com 2.715. Agora o próximo a alcançar é o Kemir, que tem aí 2.725. Temos que subir aí mais 10 pontinhos de rating. Vamos indo aos pouquinhos aqui. Vamos ver até onde dá para chegar nessa série. Não sei até onde vamos conseguir chegar, mas estamos aí nessa busca aí do top 10. Se você está gostando dessa série, deixe seu like aí no vídeo, deixe aí nos comentários o que você está achando, se você curtiu. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui, beleza? Vamos então encerrando e até a próxima.